Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o coração grato, com muita alegria, é que nós nos encontramos aqui nesta manhã para continuarmos falando e aprendendo um pouquinho mais sobre Jonas. Vamos começar o nosso dia conversando com o Senhor, na certeza de que Ele está nos ouvindo. Convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nesta hora nós nos colocamos mais uma vez, Pai, na Tua presença, te agradecendo, Pai, pelas nossas vidas, pela família, pela noite de descanso, onde o Senhor nos trouxe renovo, para podermos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós nesse novo dia. Pai, hoje se inicia um novo mês e que esse mês seja de bênçãos, seja de conquistas, seja de muita experiência contigo, meu Deus. Conceda-nos da sua graça e da revelação do Senhor nesta manhã, para que podemos, através da vida de Jonas, Pai, tirarmos o ensinamento para a nossa vida, Pai. Abençoa-nos assim. É o que nós pedimos para o Senhor nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem, falando sobre a passagem de Jonas, nós vimos que ele decidiu não obedecer à voz de Deus e por isso pagou um alto preço, né? E que ainda assim, mesmo assim, nós vemos a misericórdia de Deus para com Jonas, que quando foi lançado naquele mar, Deus preparou um grande peixe para que o engolisse, né? Muitas vezes nós desobedecemos e pagamos um preço muito alto por isso, tão alto que nós não vemos nada de bom nessa situação. Esquecemos que poderia ter gerado morte, né? Às vezes morte física, às vezes morte espiritual, mas Deus ainda tem misericórdia. Apesar de que Jonas sofreu aqueles 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, ele viveu terrores ali, né? Ele relata que ele viveu nas profundezas, aquelas algas, aquelas sujeiras enrolavam na sua cabeça. Imagine os nossos pensamentos, né? Porque quando fala dos nossos cabelos, espiritualmente, ele fala dos nossos pensamentos que estão confusos, emaranhados, em meio a tanta confusão, a tanta luta, né? E é assim conosco, né? E o Senhor permitiu, né? Jonas chegou a pedir para morrer, mas Deus permitiu que ele passasse tudo aquilo para que ele realmente se arrependesse. E passados 3 dias, o peixe lançou Jonas fora, né? E assim que ele saiu de dentro daquele animal, ele, logicamente, né, decidiu obedecer. Rapidinho, lá foi Jonas para Nínive, né? Assim acontece com a gente, né? Quando a gente passa por um sofrimento muito grande, a gente muitas vezes até faz promessa para Deus, né? Se eu passar por isso, eu vou fazer isso. E quando Jonas saiu dali, ele viu realmente que Deus tinha tratado com ele, que ele tinha que obedecer. E lá foi Jonas para Nínive. Fala na palavra que Nínive era uma cidade tão grande que era um percurso de 3 dias a pé para percorrê-la. E já no primeiro dia ele começou a falar e exortar o povo conforme Deus tinha dito, e as pessoas dali se arrependeram. E inclusive o rei daquela cidade, né? Todos eles, reis e ministros, né, deram ordens ao povo, e todos eles, do maior ao menor, inclusive animais, jejuaram. Aquela época, os homens, né, as pessoas, quando arrependidas, quando em sofrimentos, colocavam diante de Deus em sacos e cinzas, né, se vestiam de panos de saco, panos grosseiros, e se prostravam em cinzas como sinal de arrependimento, de prostração mesmo. E assim todos fizeram. E Deus viu ali naquele povo o arrependimento. E Jonas foi o instrumento que Deus usou. Deus nos usa hoje, né? E aquele povo todo se arrependeu.
Mas teve uma outra situação ainda assim que me chama a atenção também. O povo se arrependeu e isso causou indignação em Jonas, né? Como que Deus, aquele povo tão errado, fez tanta coisa errada e Deus foi lá e ainda perdoou, né? E ele se indignou com aquilo e ele sentou em um determinado lugar, armou uma tenda ali para que o sol não fadigasse tanto e ficou ali indignado. Pediu a Deus que ele morresse porque ele não suportou ver aquilo. Ele se esqueceu que na hora da angústia dele, Deus também o livrou da morte. Isso fala do nosso egoísmo. Nós nos esquecemos do benefício de Deus, dos benefícios do Senhor para conosco, né? E muitas vezes apontamos o que Deus faz de bom para o outro. Ah, mas o outro é errado, nós também fomos. O outro é desobediente, nós também somos. O outro é pecador, nós também somos. Infinito é o amor e a misericórdia do Senhor. E Deus preparou ali para aquele momento de exaustão de Jonas uma abobreira. E de um instalar, né, muito rápido, ela cresceu e cobriu Jonas. Deus fez assim para que cobrisse ele daquele sol. E ali ele se alegrou, né? Ele acalmou a alma. Imagina a gente no sol escaldante, alguém vem e serve uma água geladinha, um refrigério. Assim se sentiu Jonas. Mas no outro dia, Deus permitiu que aquela abobreira morresse, né? Veio um bicho, comeu e matou aquela planta. E aí Jonas novamente lamentou. E o Senhor falou com Jonas da seguinte forma. Então disse Deus a Jonas, está no capítulo 4, no versículo 9. E acaso razoável é que assim te enfades por causa de uma abobreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha só, porque a abobreira morreu, né, que ali estava trazendo benefício, né, a sombra para ele, ele quis até morrer. E disse o Senhor, tiveste compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E também muitos animais? Irmãos, não vamos questionar, não vamos entristecer quando nós vemos que a nossa situação não é como desejamos e que aquele que não é bom, né, que a Bíblia fala, o ímpio, floresce, prospera em seu caminho. Porque Deus tem um amor e um projeto para cada um de nós, desde que nós nos arrependamos e sirvamos a Deus, Ele vai cumprir seus propósitos. Não invejais o ímpio. Deus tem prazer em salvar. E nós, como servos, temos que nos deixar ser usados, né? Nos alegrarmos com o bem do outro. Olha que bênção, Nínive todas, mais de 120.000 homens e seus animais foram salvos pelo amor e misericórdia de Deus através da vida de Jonas, que foi usada para levar a palavra, né? Mas Jonas se esqueceu que Deus poupou a vida dele quando ele foi lançado no mar pela desobediência dele mesmo. E quando aquele povo foi, né, resgatado assim como ele, daquele mar, ele se entristeceu. Não se entristeça pelo bem que Deus faz aos outros, mesmo quando nós, com os nossos olhos humanos e maus, vemos a maldade do outro. Nos alegremos, nos alegremos, porque todo bem que Deus quer a nós, Ele quer o nosso irmão. Amém? Essa é a nossa passagem para hoje, né? A nossa ministração, que essa palavra venha do céu para a nossa vida e que nós possamos realmente
ter o nosso coração tocado pelo Espírito Santo para receber essa palavra com alegria e meditarmos nela. Que Deus nos abençoe e nos conceda um dia maravilhoso na presença do Senhor. E até amanhã.